barras aí, do gol. Aqui eu fico coberto. Aí você tá na... Tô na mira. do gol. Você é tão alto. Palestrante mais alto dá trabalho. Talvez você tenha que ir menos. Não, tá jóia. Sim, deu? O outro também, de jeito tá indo, mas acho que pra cá você não vai aparecer. Talvez na reta... Fico aqui. Vai ficar por aí? Fico aqui, tá bom. Eu fico aqui olhando pra minha mulher aqui, ó. Muito bem. Nossa, acho que eu nunca usei o tripé nessa altura. O Alexandre, eu acabei de ganhar um status importante aqui. Eu sou o maior palestrante que já veio até agora. Nossa. Deixa eu colocar, pode esquecer desse detalhe. Tudo bom? Nossa, mas o quê? Eu ainda tô internada. Com vontade também. Obrigado. Tô internada ainda, com certeza. Tá todo mundo bem hoje? Tá, não, tô aqui. Eu disse que um dia eu ia aparecer boa noite, gente. Pode ficar. Quer sentar? Eu fico na frente. Você fica dentro aqui, então. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? Você vai ter que trocar de lugar comigo. Pra poder ver se não tá caindo. Você não tá caindo aí, tudo bem? Nós temos casa cheia, tô me sentindo privilegiado. Com frio. Sem jogo do Brasil. Sem jogo do Brasil. Só pra ver se não vai... Allez les bleus. Hoje todo mundo comemorou a França. É verdade. Mais ou menos, né? 98 ainda tá na memória. Eu esqueci, não. Tô torcendo contra. Então. Tô torcendo pra França. Recuso torcer pra França. E a última vez que eu vim aqui, vocês ainda faziam lá na frente. Aí como estava muito frio, a gente veio pra cá. Foi. E aí ficou, né? Boa noite, gente. Quer um pouquinho o microfone? Quer dizer que eu falo baixo, né? Tá. Boa noite a todos. Primeiro que a gente queria agradecer ao Renato, né? Claro. Eu que agradeço. Um grande amigo já veio da casa, né, Renato? Prazer imenso recebê-lo. Agradecer a presença de todos. Tem bastante gente que é a primeira vez. Sejam bem-vindos. Queria convidar todo mundo a... Vamos respirar fundo. Esquecer dos problemas, né, da vida, do dia a dia. Elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão, aos mentores dessa casa, ao nosso anjo da guarda. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais um dia de estudos. E pedimos ao Pai a sua proteção, que nos ajude a entender um pouco mais do Evangelho de Cristo, do amor, que todos aqui consigamos receber toda a paz, toda a tranquilidade e todo o amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Palestra também. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar depois de um bom tempo, porque eu, por conta dos compromissos profissionais, eu não consigo durante a semana ficar disponível. E como a reunião aqui é na segunda-feira, eles acabam conseguindo me pegar nas férias. Eu vou sair, acho que quando acabar a palestra, o Alexandre já vai vir com a agenda de dezembro. Janeiro, julho. Mas é muito, muito bacana a gente ver uma iniciativa. Já tem muito mais gente do que da outra vez. Que coisa bacana, os frutos vão crescendo, as árvores vão florescendo. E você falou na sua oração inicial uma coisa muito bacana. Estamos aqui para entender um pouco do Evangelho de Jesus. Isso é uma missão muito difícil. Entender o Evangelho dele é bastante difícil, porque ele é muito profundo. Mas tem uma característica muito interessante. Tem muita gente nova aqui, é muito bom ver gente nova. Mas tem uns contemporâneos meus aqui, que eu posso puxar da memória e a gente relembrar algumas coisas. Que eu vou falar sobre como Jesus falava com a gente. E ele falava de uma maneira muito especial. E a gente vai perceber, com essa comparação que eu vou fazer, o quanto ele era um pedagogo didático impressionante. Eu, como professor que sou, não posso deixar de tê-lo também como guia nesse aspecto. Porque é o seguinte, quando nós éramos pequenos, o pessoal da minha época, a gente não tinha, por exemplo, controle remoto para televisão. Até porque não precisava. Eram muitos poucos canais, 3, 4 ali, muito poucas opções de programas. E eram tão poucas opções que elas ficam muito fortes na nossa cabeça. A gente lembra muito, né? Algumas delas são relançadas. Por exemplo, MacGyver voltou, né? Revisitado, revisto. Mas tem algumas outras séries tão bacanas que a gente assistia naquela época e que marcaram porque eram muito poucas. Por exemplo, Jonathan e Jennifer Hart, quem que não assistia? Gata e Rato, né? Onde Bruce Willis era tão novinho ainda. Patrulheiro Chips. Lembram-se disso? Fizeram uma reedição também recentemente deles, né? Aquelas motonas que eles usavam, aqueles policiais rodoviários, né? Resolvendo os casos. Eu vou falar um negócio, aquilo me envolvia tanto, era tão bacana ver aquilo. Eu pegava em minha bicicleta, enchia de papelão para ver se ficava parecendo com aquela moto, colocava uns acrílicos para ver se parecia aquele vidro da frente da moto. A gente brincava muito disso. Num desses canais que repetem programas antigos, eu estava zapeando na televisão, de repente passou o Patrulheiro Chips. Falei, não acredito, eu vou assistir isso daí. Eu não consegui ver 1 minuto de tão chato que era. Não, mas vocês pensam um negócio chato, um roteiro fraco, uma direção medonha, um negócio tão, usando uma palavra de hoje, tão fake, mas tão ruim. Tem uma hora que o patrulheiro foi brigar com o bandido, eles estavam a 2 metros de distância, ele dava um soco, passava 2 metros dele, o outro já dava uma pirueta para trás. Era muito ruim. Eu falei, como que eu posso ter gostado disso um dia? Meu Deus do céu, que coisa infantil. Que coisa ridícula. Tudo bem. É infantil aquilo? É ridículo aquilo?
Não. Uma criança talvez assista e goste. Eu é que amadureci um pouquinho. E aquilo não atinge mais as minhas expectativas. Aquilo ficou muito básico, muito simples. Mas para quem era criança na época, servia. Servia. Muito bem. Quando Jesus falava conosco, quando a gente teve esse privilégio de termos o governador espiritual do nosso orbe entre nós, como que ele nos olhava em termos de evolução espiritual? Crianças ainda? Sim. Como que você fala para uma criança? Uma criança vem pedir uma explicação para você e você de repente não consegue explicar direito. O que você faz para essa criança? Você conta uma história. Jesus nos contava histórias. Mas olha a capacidade pedagógica que ele teve. Ele nos contava uma história para pessoas que não entendiam quase nada, que tinham uma evolução científica ínfima da época, ínfima. Medicina, engenharia, eletricidade, nem tinha eletricidade, né? Tudo mecânico, tudo muito bruto ainda. A humanidade estava começando o seu processo de evolução do conhecimento. Então ele tinha que falar para aquelas pessoas que eram pescadores, que eram agricultores, gente de mão de obra braçal, e ele ia falar com eles, dar uma mensagem para eles, e servia naquela época. Eles conseguiam entender. A mensagem de Jesus foi reconhecida. Ela não está reconhecida agora. Quantos messias passaram um pouco antes de Jesus, no período dele, e um pouco depois? Quantos profetas? Mas ele teve uma mensagem tão importante, tão profunda, que ele não coube na história. A história teve que ser dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a magnitude da presença dele aqui. Então, naquela época já foi reconhecido que ele realmente tinha uma mensagem diferente. Estamos cá nós, 2000 anos passados. E aquelas histórias que ele contava naquela época, para aquelas pessoas ainda tão infantis no conhecimento e na moral. Mas até hoje essas histórias não estão infantis. A gente não olha para elas com o olhar de que eu tive para aquele seriado antigo de... Eu ia falar quantos anos atrás, mas acho que é melhor não, né? Uns par de anos já. Décadas quase. Mas 20, 30. 20, vai. Pra ser bonzinho. Tá bom, né? Aquilo já ficou defasado. 2000 anos após, as historinhas que ele nos contou continuam com uma profundidade abismal, incrível. Continuam com uma essência imutável, porque nada daquilo que ele nos trouxe morreu. Porque a lei dele não é uma lei que tem prazo de validade. Se a gente for resumir toda a lei que Jesus trouxe para nós em uma única palavra, qual é essa palavra? Amor. Toda a mensagem de Jesus pode ser resumida na palavra amor. Perguntaram para ele, mestre, quais são as leis mais importantes? Ele falou, são duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nas duas leis, e ele disse, aí estão todas as leis e todos os profetas. Fazendo isso, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo,
nós temos todas as leis e todos os profetas. Tudo que a gente for estudar dentro do Evangelho cabe nessas duas leis. Então, nas duas, o verbo imperativo das duas leis é o verbo amar. Então, todas as histórias que ele trouxe, 30 e poucas parábolas que ele nos deixou, todas elas contêm amor. Todas elas. E são parábolas impressionantemente maravilhosas. Se a gente chegar daqui 6 meses, quando eu voltar para cá, ou no feriado, né? Se eu vier trazer a parábola do filho pródigo, que é considerada por grandes estudiosos a parábola das parábolas, porque ela representa de forma incrível o amor de Deus. Você fala assim, eu quero entender o amor de Deus. Como que ele funciona? Veja a parábola do filho pródigo. Só que para entender a parábola do filho pródigo, que é magnífica, que eu sou apaixonado por ela, eu tenho que contar todo o contexto da sociedade da época para que a gente possa extrair de cada palavra daquela parábola todo o ensinamento contido nela. E é magnífico. Se você apenas lê-la sem o contexto da época, de como era a sociedade da época, como funcionavam uma sociedade patriarcal, como que eram as vilas, como que as pessoas olhavam os patriarcas. A gente tem que entender tudo isso. Como que era a relação de pai com filho, como que era a relação de herança. Tem que explicar tudo isso para a gente tirar todo o ensinamento da parábola do filho pródigo, que é belíssima. O que a gente não fala da parábola do bom samaritano? A nossa sociedade, da vinda de Jesus para cá, vamos simplificar nos últimos 2000 anos. Ela evoluiu ou retrocedeu em termos morais? O que vocês acham? Evoluiu. Muito. Tem muita coisa que ainda nos choca. Tem muita coisa, ainda que a mídia explore muito mais o que choca, porque vende mais, dá mais audiência. Então é melhor para a mídia explorar essas coisas. Então se a gente fala assim, nossa, só vejo tragédia, é porque tragédia vende, né? Se você ficar colocando no jornal de horário nobre todas as ações sociais feitas no mundo, possivelmente ninguém assista. Então as pessoas exploram o lado ruim, mas o lado bom cresce a todo instante. Se nós estivéssemos na África do Sul, há poucos anos atrás, ainda haveria espaços onde as pessoas de cor, as pessoas que são de cores diferentes, não poderiam frequentar alguns lugares. As mulheres no Brasil têm direitos iguais aos homens na legislação no meio do século passado para cá. Até então não tinham direito a voto, não tinham direito a receber salário, a serem registradas, uma série de coisas. A gente tem uma tolerância muito maior hoje. Mas ela já é suficiente? Ainda não. Ainda temos um mundo de intolerância. Ainda temos um mundo onde as pessoas são intolerantes. Uma amiga minha postou no Facebook esses dias uma coisa engraçada de se pensar. Ela falou, eu não tolero a intolerância. Uma coisa interessante, quer dizer, é retórico, né? Você fica analisando isso. E a gente vê pessoas que às vezes não podem andar nas ruas em determinado horário, porque se elas estiverem se caracterizando por algum grupo social, elas podem ser espancadas, mortas. Então ainda a gente cabe ouvir a parábola do bom samaritano. Que quem era aquela pessoa que estava lá no chão? Seminu, cheio de sangue e inconsciente. Qual é a origem racial
daquela pessoa da parábola do bom samaritano? Alguém sabe? Ninguém sabe. Jesus não deixou claro isso na parábola. E nenhum dos 3 que passaram tinha noção de quem era. E na dúvida, o primeiro sacerdote passou, vai que é um judeu. Eu estou no meu dia santo. Eu não posso chegar a 2 metros de um judeu, senão eu fico sujo. E se eu ficar sujo, eu deixo de receber a minha cota, dinheiro, que a instituição pagava para ele por estar limpo naqueles dias. O levita viu, deu uma olhadinha, falou: se o sacerdote não pegou, quem sou eu, que ele é meu chefe? Nem sei quem que é que está aqui. E o samaritano? Sem saber quem era, foi lá, prestou ajuda, derramou azeite nas feridas, pôs uma roupa, pôs no seu transporte, no seu animal, deixou numa pousada ali, deixou pago, falou: trate dele, se quando eu voltar, se eu tiver gasto mais, eu pago. Nos dias de hoje, ainda a gente aprende com isso? Aquela historinha que ele contou há 2000 anos, ela está morta? Está ridícula? Hoje a gente assiste ela e fala assim: isso daí é muito básico. Isso é um seriado de Neon Gênio. Isso não tem nem mais graça hoje em dia. Não. Esse mestre, esse professor que veio aqui, nos deixou histórias as quais nós ainda aprendemos muito. Porque as leis dele, que estão contidas em todas essas parábolas, não são dele. Não são da terra. São universais. São de Deus. São do funcionamento do reino de Deus. Elas nunca foram mexidas e nunca serão. Sempre estarão falando a mesma coisa. Algum tempo daqui para frente a gente deixaria de olhar para aquele que o samaritano ajudou? Nunca. Algum tempo um pai trataria diferente como na parábola do filho pródigo? Nunca. Muito bem. E nós estamos aqui, como você disse, para tentar entender ainda o Evangelho. E a gente tem muito para aprender. A gente tem muito para aprender. Allan Kardec, quando montou o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fez? A cada capítulo, ele pegou um trecho do Novo Testamento, trouxe esse trecho e começou a destrinchar a compreensão deste pequeno trecho. Alguns espíritos colaboram com isso, algumas são as opiniões dele, do entendimento dele, que já era muito avançado, e ele assim nos traz a compreensão e o entendimento de alguns, não todos, dos momentos que Jesus nos passou aqui. Certo? Hoje a gente está falando, como tema que foi divulgado, dos trabalhadores da última hora. Alguém sabe quem são os trabalhadores da última hora? Sabe quem são eles? Somos nós. Hoje eu vou falar para nós. Aqui nós temos pessoas espíritas, aqui nós temos pessoas simpatizantes do espiritismo, aqui nós podemos ter pessoas de outras religiões que querem ouvir um pouco sobre o espiritismo, e aqui, como um centro espírita baseado na doutrina espírita corretamente, não pode haver restrição sobre isso. Se um católico, um evangélico, um muçulmano falar assim: eu gostaria de ouvir a palestra de hoje, ô meu irmão, seja bem-vindo. Não há restrição sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre esses trabalhadores da última hora que são colocados dentro deste capítulo endereçado para nós, para os espíritas que começam essa jornada. Porque essa provavelmente, pela cronologia, é a nossa primeira encarnação como espíritas. Provavelmente.
É uma doutrina de 100 e poucos anos. Difícil reencarnar tão cedo assim. Só situações um pouco especiais. Mas provavelmente a reencarnação anterior nossa foi em outra religião. Por isso que algumas vezes, e a gente não precisa ter problema com isso. Eu entro numa igreja católica, por exemplo, me dá uma paz. Me dá uma paz. Porque provavelmente todos nós já frequentamos muitas delas, alguns nessa encarnação, mas nas outras com certeza. Templos protestantes, budistas, muçulmanos, é onde a gente rodou até hoje, nas encarnações anteriores. Nessa, nós estamos espíritas. Nós somos espíritas e somos esses trabalhadores da última hora. Então, para a gente começar a entender um pouquinho da parábola que é trazida nesse capítulo, que é o capítulo 20º de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que entender também um pouquinho de alguns costumes da época. 3 coisas não podiam faltar na mesa das pessoas que moravam na época de Jesus. 3 alimentos. O primeiro deles é o trigo, porque do trigo faziam o pão, que era fundamental, ainda é até hoje. Não só fundamental, como para algumas pessoas é quase um pecadinho, né? Um pãozinho com uma manteiga. Tem gente dos triglicérides da vida aí que tem que fugir dos pães. Essa é a parte que me pega. Como um bom italiano, um pão com manteiga para mim me deixa bem satisfeito. Precisa de uma proteína. Qual que era a proteína mais fácil e barata que eles podiam encontrar naquela época? Peixes. Os lagos, os mares. Então, o peixe era onde eles poderiam obter a proteína de jeito mais rápido e mais barato. O gado, os bois, carneiros, eram reservados para situações bastante especiais. Tinham em bem menos quantidade. Faltou a bebida. Qual que era a bebida que não faltava na mesa deles? O vinho. Hoje a gente vai falar do vinho. A parábola que é trazida neste capítulo do Evangelho são os trabalhadores da vinha. E é uma parte muito importante para nós espíritas aqui. Se vocês virem os prolegômenos, eu adoro essa palavra, sabia? Eu adoro essa palavra porque parece que eu sou inteligente quando eu falo ela. Ela é difícil de falar. Você tem que treinar um pouquinho para não engasgar. Prolegômenos, não é bonito? A pessoa não parece que é inteligente quando fala prolegômenos? Nem sabe o que é, mas é bonito de falar. É a parte introdutória de um livro. É a introdução de um livro. Então, o contexto inicial que vai ser abordado. Se você for vir, vou falar de novo, os prolegômenos do Livro dos Espíritos, antes dele tem uma cepa desenhada. Um galho de uma videira. Desenhado à mão. É um desenho simples, com a folhinha e o cachinho de uva. Quem desenhou aquilo lá foram os espíritos que estavam orientando Allan Kardec. Aquele está bem rústico, porque aquele é a cópia do original que foi desenhado em psicografia. Psicografia não, né? O de desenhar mesmo. Que o médium foi lá e rabiscou aquilo lá. E olha que bonito que os espíritos colocaram para Allan Kardec. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, é esse galho. O espírito é o licor, o que se extrai. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. O bago é aquele
miolinho que vem dentro da uva depois que você retira a casca. O homem quintessencia, purifica, depura o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Muito bem. Como se produz o vinho? A gente está falando aqui que o espírito é o licor, será esse vinho retirado. Como que produz o vinho? Fácil. É que nem fazer chá. Pegue um punhado de uvas, coloque dentro de um copo, deixe descansando, cubra. Daqui 24 horas você terá um copo de vinho. É assim que faz vinho? É? Não? O que tem que fazer para virar vinho, a uva? Tem que, tem que fazer isso daqui. E é só assim que vira. Se você deixar a uvinha lá, não vira vinho. Hoje em dia, há processos industrializados, moendas que vão passando assim, que vão triturando aquilo lá e transformando a uva em vinho, fazendo a fermentação, tudo. Mas os grandes vinhos, que eu não entendo muito de qual que é, não é muito a minha área, mas os grandes vinhos, e o vinho do Porto, aquele que é mais licoroso, denso, bem escuro, os bons ainda são feitos no lagar, aqueles tonéis de madeira onde eles são pisoteados. É que é um processo caro, só que ele deixa o vinho muito melhor. Mas é um processo mais difícil. Só que dizem que é o melhor vinho, é o retirado do pisotear das uvas. Como é feito com os pés descalços, eu tenho um pouco de medo de pensar por que esse vinho fica melhor. Talvez o motivo nos deixe com receio de tomá-lo. Né? Alguma coisa ali, eu já fico pensando em coisas piores. Melhor deixar quieto, já que eu não gosto muito mesmo, então deixa ele quieto lá, quem gosta fica bem. Então, sem o sacrifício, sem esse esmagar, não tem o aprimoramento. E estávamos conversando com a amiga ali atrás agora, a Lu, sobre o Haroldo, que ela foi assistir uma palestra dele recentemente. Ele destaca sobre essa produção de vinhos, uma história interessante que ele passou. Ele estava uma vez na Terra Santa, em peregrinação, conhecendo lá tudo, uma região desértica, e de repente ele se depara com uma plantação de uvas. A guia que estava os levando naquele passeio ali, ela era uma brasileira da Embrapa, um órgão brasileiro vinculado à questão agrícola. E ele chega para ela e fala assim, olha, eu sou juiz de direito, não sou conhecedor de agricultura, mas aqui no deserto não é um lugar ruim para se criar, para se plantar as uvas? Fazer uma plantação de uvas? Ela falou, é o pior lugar. É o pior solo, pior clima e a pior temperatura. Mas se você dá para a uva as melhores condições de nutrientes de solo, o melhor ambiente de clima e a melhor temperatura, o vinho não sai bom. Uva que tem a vida fácil, o vinho sai fraco. A uva que luta pelos nutrientes, que luta contra as adversidades, ela dá vinho bom. Então, se a equipe do Espírito de Verdade nos comparou às uvas, a gente pode pensar do mesmo jeito. Alguns de vocês podem pensar o seguinte, Renato, o que você está falando é um negócio que foge um pouco da compreensão de uma parte da lei de Deus. Somos obrigados a passar por sofrimento, então? E se eu não quiser? Eu tenho livre-arbítrio.
Eu tenho livre-arbítrio, eu quero escolher apenas as coisas boas. Eu quero traçar o caminho do bem. Por que eu vou sofrer se eu vou escolher tudo isso? Muito bem, então. Vamos fazer uma simulação. Eu vou dar uma notícia para vocês agora. Vocês todos ganharam, cada um de vocês, individualmente, um prêmio da Mega Sena. Quantos milhões vocês quiserem imaginar? Está na conta de vocês agora. Os problemas de saúde de vocês acabaram. Todas as pessoas que oferecem dificuldades na vida de vocês será transferida para um outro país. Elas não vão mais te perturbar. Pode mandar o cunhado embora. O vizinho chato. A sogra. Pode mandar todo mundo. Não, mas a sogra está chegando essa semana, tem que ficar quietinho. Todo mundo que te perturba vai sumir da tua vida. Só vai ficar gente legal. Você tem dinheiro na conta, muito. A sua saúde está perfeita. E as pessoas que te perturbam, seus inimigos, serão transferidos todos hoje lá para a Bélgica, que a Bélgica está em sofrimento hoje, que perdeu. Está todo mundo lá. Sua vida está uma paz. Como será seu dia amanhã? Você vai acordar e trabalhar? Talvez você entre num grande programa voluntário, já que você não tem mais preocupações, seus boletos sumiram, porque o seu dinheiro está abundante. Então você talvez entre para a área do voluntariado, vai sair para ajudar as pessoas. Será que a gente faz isso? Se tivermos todas as condições favoráveis? Ou será que a gente fala, bom, aquele boleto eu já não preciso mais pagar, não preciso mais olhar para o meu chefe, ou não preciso olhar mais para os meus funcionários, acho que eu vou aproveitar um pouquinho a vida. Deixa eu dar uma passeada, gastar um pouquinho. Pronto! Olha o vinho ruim. Dá todas as condições para a uva, o que acontece com o vinho? Estraga. Vai ser assim para sempre? Não, porque a nossa compreensão ainda é muito pequena. Será que um espírito do quilate espiritual de Jesus tem conta para pagar? Tem doença? Seu perispírito, se é que ele ainda é perceptível, tem algum problema? Será que ele tem pessoas que o incomodam? Ninguém incomoda um Cristo. Ninguém tem essa capacidade de incomodar um Cristo. Ele não se sente incomodado. Então ele tem todas as condições favoráveis. A vida dele é uma vida de aproveitar o momento, ou ele trabalha incessantemente para o bem? É ali que a gente vai chegar. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente tem que ter condição adversa. A gente tem que sofrer um pouquinho para poder valorizar, para poder crescer, para poder aprender, para poder depurar, para poder quintessenciar o nosso espírito. Quando a gente tiver a consciência de que não é mais necessário o sofrimento para isso, aí a gente passa só a trabalhar em condições favoráveis. Ficou claro isso para a gente? Muito bem. Então, vamos ver a parábola? Que é linda. E tem muita coisa para entender dela do momento daquele povo que vivia ali e que estava recebendo a parábola dos trabalhadores da vinha, que fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha.
Saiu na primeira hora do dia e falou assim, vocês vão trabalhar lá para mim o dia inteiro hoje. Dou 1 denário para cada um, no final do dia. Ótimo. Saiu de novo à 3ª hora. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram trabalhar. Saiu novamente a hora 6ª, a hora 9ª do dia, e fez a mesma coisa. Aí ele saiu na 1ª hora, é a 11ª hora, a última hora útil daquele dia. O dia útil é de 12 horas, eu já vou explicar como funcionava na época. Saiu na última hora para trabalhar, para procurar mais gente. E ainda encontrou os que estavam desocupados, faltando 1 hora para acabar o dia. E ele disse para eles, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Eles disseram, é porque ninguém até agora nos pagou, nos assalariou. Ele então lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, para o gerente dele, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos que chegaram e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, olha a situação. Um pessoal começou a trabalhar na 1ª hora, outros na 3ª, na 6ª, na 9ª. Na 11ª, faltando 1 hora, chega um povo para trabalhar. A última hora do trabalho é aquela hora que o funcionário já está fazendo alongamento. Já deu, né? Se fosse nos dias de hoje, ele já desliga o computador, já vai fechando a janelinha, vai arrastando a cadeira para dentro. Olha no relógio e fala assim, nossa, vai dar 10 horas e não vai dar 6, né? Não é assim que fala? Ele já está afim de trabalhar naquela última hora? Está cansado já vai guardando as ferramentas, limpando. Aí chega um povo para trabalhar naquela hora. Eles olham e falam assim, o que é isso? Olha a hora que eles chegaram para trabalhar. Trabalharam só essa horinha? Bom, eu sei o que está combinado comigo. Aí, o gerente chama eles para trabalharem, para serem pagos, e começa do que chegou nessa última horinha. Quanto que dá para cada um daqueles que chegaram na última hora? 1 denário. O da frente lá, o que chegou na 1ª hora, falou assim, me dei bem. Agora eu me dei bem. Esse peão chegou, trabalhou 1 horinha e está ganhando a mesma coisa que ele combinou comigo para trabalhar às 12 horas, no mínimo eu tenho que trabalhar às 12 horas, ganhar 12 denários. Tá bom. 10 eu aceito. Vou ficar tranquilo que vai chegar a minha hora. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, os da 1ª hora, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos aqui trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles. Vamos entender a pedagogia do mestre. Se começa a parábola assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Quem que é o pai de família? Nessa parábola? Deus. Jesus está falando como que Deus se comporta. Ele está nos ensinando como é o comportamento de Deus. Respondendo o dono da vinha, disse a um deles,
meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo? Você não combinou comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me, me agrada dar a este último o tanto quanto eu estou dando para você. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Ele é o patrão. Ele pode pagar se ele quiser? Claro que pode. Tens mau olho porque sou bom? Você está me julgando mal porque eu estou sendo bom para ele? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esta parábola é do Evangelho de Mateus, capítulo 20, e versículos de 1 a 16. É uma parábola longa, complexa, cheia de detalhes e que a gente precisa entender. Essa revolta dele, se a gente até hoje não teria a mesma coisa. O dia de trabalho naquela época era dividido em 12 horas. O dia era dividido em 12 de luz e de escuridão. Só se trabalhava nas 12 horas de luz, que começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Por isso que o sabá, o sábado sagrado dos judeus, não começa no sábado, começa na sexta-feira às 6 horas da tarde. É onde começa o dia escuro e vai até às 6 horas da manhã do outro dia. Então aqueles que começaram 6 horas da manhã lutaram o dia inteiro no sol. Quando viram que os outros iam ganhar a mesma coisa, se revoltaram com esse pai de família. Bom, a gente, graças a Deus, passados 2000 anos, a gente não tem mais esse tipo de reação. Né? Nós somos bastante compreensíveis. Se um pai fala para o filho, filho, lava essa louça aqui toda, filho, que você vai ganhar um sorvete. Aí o outro filho só guarda 3 coisinhas que estavam lá em cima e o pai dá um sorvete também para ele. O primeiro filho não vai ficar triste. Não é verdade? O teu companheiro de trabalho, que trabalha bem menos do que você, mas que ganha a mesma coisa que você não fica revoltado por isso. Eu não fico revoltado por isso. Não é verdade? A gente evoluiu bastante nesses 2000 anos. Né? Mas é um folgado, hein? A gente pensa. Mas é um folgado. Só porque é puxar saco do patrão. Ganha a mesma coisa que eu que trabalho aqui. A gente está até hoje igualzinho. Igualzinho. Ainda bem que o amor do nosso Pai também está igualzinho a essa parábola. Muito bem. Aqui em Pederneiras o relógio corre rápido, né? Mais rápido do que lá em Bauru, eu achei. Um pouquinho. Tá rapidinho aqui. No livro maravilhoso Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo que Emmanuel escreveu, com a psicografia abençoada do nosso Chico, que chama-se Trabalho. E que fala o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido, presta atenção em quem está se queixando do trabalho,
As queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e de sabedoria, e a sua própria tarefa, dele, do Mestre, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando se sentir cansado, lembre-se de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde quando? Bom, que ele é Cristo, no mínimo 5 bilhões de anos. Ele não parou de trabalhar ainda. Dentro desse capítulo 20, eu vou destacar para a gente terminar uma instrução dos Espíritos que veio para falar para nós, que vai identificar quem são esses trabalhadores da última hora. Porque muita gente já está trabalhando desde a primeira hora. Moisés veio aqui e trabalhou desde a primeira hora. Outros profetas, João Batista, Emmanuel, Paulo de Tarso, os evangelistas, eles não estão desde a primeira hora trabalhando? A gente está chegando agora, a gente está trabalhando agora. Porque antes, eu não sei se a gente estava trabalhando nessa construção do reino de Deus. Se algum de nós estivéssemos, eu me incluo nisso, no momento de Jesus aqui na Terra, se a gente teve a oportunidade de estar com Ele, a gente devia estar pregando Ele na cruz. Hoje nós resolvemos trabalhar. Agora, nós espíritas falamos assim, tá bom, vamos ver esse evangelho aí. Vamos começar a trabalhar com esse negócio, vamos fazer essa mudança interna e vamos ajudar quem a gente puder. Aí, Constantino faz essa instrução dos Espíritos nesse capítulo 20, chamado Os Últimos Serão os Primeiros. Isso é pra gente. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, trabalhador, apenas lhe faltava o labor, o trabalho. Ele estava angustiado. Ele queria trabalhar. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, aí tem um que não estava esperando o trabalho, ele estava assim, ó. Tenhamos paciência. O repouso me é agradável. Quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Porque aquele trabalhador da última hora não trabalhou porque não foi chamado, mas ele queria trabalhar. Por isso que ele ganhou o mesmo salário. Tem uma categoria pior. São duas já. O que ficou aguardando ansiosamente o trabalho e aquele que preferiu esperar, deixa para a última hora. Mas tem um terceiro. Que dizer então daquele que, em vez de se conservar inativo, naquelas 11 primeiras horas, haja empregado as horas destinadas ao labor, ao invés de trabalhar, em praticar atos culposos,
que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será deste? Vai receber o mesmo salário? Vai trabalhar na última hora? Será que basta-lhe dizer na última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo? Em palavras atuais, deu ruim. Foi mal. Pisei na bola. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco. Ele está pedindo, fiz só besteira até agora. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. E dá-me o salário do trabalhador da boa vontade. Não quer mais nada, né? Fez um monte de coisa errada, quer trabalhar a última hora e quer o salário integral. O que o Senhor da vinha vai falar para ele? O que Deus fala para ele? Ah, Deus é 100% amor, vai falar: pode vir, meu irmão, meu filho, pode vir. Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente, agora, não tenho trabalho para te dar. Malbarataste o tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Mas é o Senhor. E ele continua: recomeça. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Isso que nós estamos vivendo agora é uma encarnação? Não, é uma reencarnação. Ele nos dá. Quantas vezes? Quando você é criado como espírito, você passa na fila para pegar os seus pertences iniciais e ganha um ticket com 10 fichinhas de encarnação. Está aqui suas 10 encarnações, use da melhor forma. Você tem elas para poder chegar à perfeição. Tem esse prazo? Quantas vezes nós vamos reencarnar? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. O número delas vai depender de quem? Da gente. Então ele continua a falar para esse trabalhador: recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Olha como não é Deus. Agora você não está preparado. Você vai ter que aprender um pouco mais. Quando você estiver bem, eu te recebo de novo. Vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. É Deus falando para a gente. É a mensagem que ele passaria para nós. E aí, para finalizar, Constantino, que se coloca aqui como um espírito protetor nesse tópico do Evangelho, vem falar para nós, os trabalhadores da última hora. Bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, esse período que a gente está aqui na Terra, por maior que ele pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, nós, trabalhadores,
que a gente possa aproveitar essa última hora, porque Deus vai recompensar com o mesmo denário se a gente mostrar a boa vontade que estamos tendo agora de aprender, de implantar esse reino de Deus dentro de nós e de distribuir o amor dele para aqueles que estão à nossa volta. Que a paz do nosso Mestre esteja junto de todos e boa noite para vocês. Obrigado. Essa passagem acho que deixa tanta lição, né? Muito. Assim, a gente não mudou quase nada ainda, vamos mudar, né? Com certeza chegaremos lá. Mas como a gente é muitas vezes injusto e egoísta, condenando o outro, a gente não sabe porque o outro ainda não foi, talvez falta de oportunidade. E no final essa lição de que Deus está sempre de braços abertos, né? Só falta a gente dar o primeiro passo. E a grande boa nova, que não é boa nova, mas eu acho muito que ninguém vai se perder, todo mundo, né? Todas as ovelhas serão fantástico. Muito obrigada, Renato. Obrigado. Vamos continuar assim nessa sintonia de paz, de amor, que o Renato conseguiu elevar e continuar no pensamento em Deus, agradecidos que somos pela oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, nosso irmão, aquele irmão que nos segura pela mão, aquele irmão que espera, aquele irmão que tem paciência, que ensina. Esse Deus tão bondoso, que também enviou esse Filho amado, tanto amado quanto nós somos por Ele, para que nos ajudemos nessa evolução. Agradecemos, Pai, pela oportunidade, agradecemos Jesus, querido mestre, querido irmão, e aos nossos mentores, pela oportunidade de ouvir e que consigamos, Pai, quando sair daqui, cada vez que amanhece o dia, agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, antes de reclamar do que a gente já tem. Agradecer sempre. Que assim seja.